Muito bom dia. Quero ler a palavra do Senhor ao seu coração para esta devocional. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versos de número 16 ao 18, que assim registra a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo essa sua carta, segunda carta à igreja de Corinto, ele pontua aqui a maneira pela qual você e eu devemos conduzir a nossa vida enquanto peregrinamos neste mundo. Estamos sujeitos a passar por tribulações, dificuldades, provações, tentações, flagelos, como ele passou e sofreu na sua própria carne, por amor do Evangelho, por causa do nome de Cristo e por causa do exercício do ministério que ele realizou na obra do Senhor. Por isso, ele escrevendo esta carta, aqui neste momento, ele registra: por isso, não desanimamos. É claro que quando a gente passa por alguma provação, tentação, aflição, dificuldade, enfermidade e experiências as quais nos abatem, isso pode gerar em nós um desânimo, que era mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava passando e enfrentando. Por isso ele vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que o nosso corpo venha a sofrer flagelos, passar por aflições, dificuldades que atingem-nos direta ou indiretamente, diz o apóstolo Paulo. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou seja, a nova criatura, pela regeneração e a salvação operada pelo Espírito Santo no seu coração, esse homem interior, ele é renovado pelo Senhor e para o Senhor, segundo a habitação e a ação do Espírito Santo no seu interior. Por isso, continua o apóstolo Paulo. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, aquela experiência, circunstância, aflição, dificuldade e tentação que ele estava passando, ele a considera o quê? Momentânea. Produz para nós eterno gozo de glória, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, se você poderia comparar todo aquele sofrimento, provação, tribulação e aflição que você passa, é incomparável com aquilo que o Senhor tem preparado para você, quando você então encontrar-se com Ele e estiver na presença dEle no novo céus e na nova terra. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. E é claro, porque nas coisas que nós vemos são materiais, físicas, passageiras, temporais. Essas coisas, elas vão passar. Conforme diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Porque ainda estamos no período das primeiras coisas. E nesse período dessas primeiras coisas que compreende entre a criação de Adão e Eva até a segunda vinda de Cristo, esse é o período das primeiras coisas. Então, nesse período de pós-queda, principalmente, estamos sujeitos a passar por tudo isso. Então, por causa disso, é importante que você persevere e não se apegue às coisas que se veem, mas sim às coisas que não se veem. Por isso que o Senhor Jesus, dirigindo-se ao apóstolo Tomé, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram
e creram. Portanto, que você persevere, que você permaneça firme e fiel ao Senhor em todas as circunstâncias, momentos e experiências, porque assim conclui o apóstolo Paulo, porque as coisas que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. E a elas é que você deve se apegar às promessas que o Senhor Deus nos faz em sua palavra e que dele receberemos um dia quando estivermos com ele no novo céus e na nova terra, hoje e sempre. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, por esse precioso ensinamento que o Senhor nos leve pela fé a crermos, confessarmos e vivermos segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha, portanto, esse procedimento e que você haja de tal maneira que não se apegue às coisas materiais, mas sim às coisas que se não veem, porque elas são eternas. Amém.